Boa noite a todos. É importante, quando a gente adentra a uma casa espírita, que nós tenhamos em mente duas coisas. Primeira, o que nós viemos buscar. Segundo, o que nós merecemos. Nada ocorre sem que haja o merecimento. Nada ocorre sem que a gente procure, sem que a gente se esforce, sem que a gente se prepare. Nosso trabalho sempre começa com uma oração. Após a minha palestra, a coordenadora vai fazer essa oração. Entre mentes, orar não é somente emitir palavras. Nós já estamos em estado de oração. Quando adentramos aquela porta, nós já estamos em tratamento. Tá bom? E o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho, já falei esse tema aqui, mas atendendo a pedido, nós vamos falar da fé. Dizia Jesus, a fé move montanha. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover uma montanha. É lógico que era uma metáfora. Essa montanha não seria uma montanha física, mas sim uma montanha de problemas. Jesus falava por metáforas. Ele queria ser compreendido. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva da existência de Deus. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Esse primeiro trecho que estamos vendo nos demonstra algo muito importante. A fé precisa se basear na razão. Fé ilógica, fé irracional, não nos é facultado. Precisamos racionalizar. Não é? Seria um despropósito você ser um homem de extrema fé, chegar e falar, ó, mova-te árvore, tira a árvore do lugar. O que a árvore iria acontecer? Morrer. Não é para isso que nós temos força mental. Então, a fé só pode ser a fé racionalizada. Por quê? Nós precisamos crer, acreditar que é possível fazer as boas coisas. Porque se a nossa fé não for racionalizada, nós não vamos ser objetivos, humanistas. Já pensou? A gente com raiva da vizinha, eu tenho fé que ela vai cair e quebrar a perna. Eu tenho fé, por sinal, eu sou professor, né? E nós vamos ter o Enem nessa semana. E justamente da minha área, humanas. Agora eu sou um candidato. E olha a minha fé. Eu tenho fé que todos os candidatos da minha sala vão chegar atrasados. Isso não é fé. Isso é algo até cruel, né? Agora, algo racional. Se Deus quiser, eu chego até a sala. Se Deus quiser, nenhum motivo me atrapalhará chegar à minha sala. Isso é humano. Isso é fé digna. Agora, ter fé também ficar esperando sentado, né? Voltando a falar na minha área, o aluno vai fazer
A prova do Enem. Não, eu tenho fé, eu vou passar. Não, mas você não vai estudar. Não, eu tenho fé, eu vou passar. Não, pelo amor de Deus, Deus vai me ajudar. É impossível. A fé é resultado, a fé é uma concretização dos nossos sonhos, nossos desejos, baseado na dedicação, no trabalho, no desempenho. O lavoureiro, o agricultor, né, prepara a terra, planta, né, aduba, e tem fé que vai chover. Ele tem esperança que vai chover. Mas só que ele já preparou a terra. Ele já adubou. Ele já plantou a semente. A chuva é para fazer o milagre da floração. Ele já fez tudo. Né? Agora, não depende mais dele. Não depende mais dele. Não é verdade? Ontem, por exemplo, nós tivemos mais uma tempestade. Mais uma tempestade. Graças a Deus a ciência já consegue prever. Olha, vai chover muito em Campo Grande. Vai chover muito em Campo Grande. Poxa, já que vai chover, eu vou guardar a minha bicicleta lá dentro de casa. Não, vou encostar minha bicicleta embaixo dessa árvore. Eu tenho fé. Não vai acontecer nada. Vem a tempestade, derruba a árvore e amassa a bicicleta. Que de Deus que não fez nada. Amigo, você sabe da chuva. Você foi avisado da chuva. Não é verdade? Cabia a você, homem de fé, se prevenir, se acautelar. Difícil definir a fé. É inata. Ela está com a gente. Ela pode ser ampliada, ela pode se transformar numa fé racional. Mas é difícil. Tá bom? Então a fé é uma crença numa força maior. Nós, ocidentais, chamamos de Deus, mas não importa. O silvícola, um indígena, equivocadamente chamado de índio, né? O silvícola, ele tem a crença dele. Ele acredita que se ele fizer assim, fizer assado, tudo vai dar certo. Está errado? Não. Deus é só uma designação. Mas aquela fé, ela é instintiva. Ela está implantada na gente. Tá bom? Ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela calcada na razão. Por sinal, o Espiritismo se fundamenta em ciência, religião e filosofia. Nesse instante, nós estamos filosofando. A ciência vai provar amanhã depois que nós nos curamos ou não. Que nós viemos aqui em busca de cura, alcançamos nossos objetivos ou não. Vai depender de cada um. Já disse Cristo, tua fé te curou. Tua fé te curou. Vou lembrar vocês um episódio do Chico. Vocês sabem quem foi Chico? Francisco Cândido Xavier, considerado a maior autoridade espírita do Brasil, um homem humilde, muita crença, foi recebido em todos os lugares, inclusive na Igreja Católica, o Papa, era amigo de autoridades evangélicas, então um homem de muito respeito, muito simples, muito humilde. Um belo dia, e ele era muito procurado pelo trabalho de caridade que ele fazia. Um belo dia, uma paciente que ele atendia, que tinha que tomar um remédio. O remédio era caro.
E ela foi lá buscar o remédio. Ele não tinha o remédio. Ele pegou a receita, rasgou em pedacinho, colocou no copo e derramou água. Alguém que estava ao lado dele perguntou: Chico, o que você está fazendo, Chico? Eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Eu só tenho a fé. E a pessoa tomou o remedinho. Vocês mães, nenhuma mãe aqui poderia descrer. Nenhuma mãe. Porque a mãe tem um dom tão incrível de curar. O moleque vai lá, está todo quebrado, ela abraça: meu filho. Pronto, o guri sara, cura na hora. Vocês são testemunha disso, não é verdade? Seja qual for a nossa interpretação íntima da ideia de Deus, e agora é importante a gente reforçar esse tema, porque nós não podemos ser preconceituosos. Né? Meu Deus não é mais forte que seu Deus. Deus é um só. Não importa como a gente veja, como a gente acredita, como a gente o designa. O Deus católico é o mesmo Deus evangélico, é o mesmo Deus espírita, budista, shintoísta, lamaísta, né? Todos têm o mesmo Deus. E aí vem o preconceito de achar que uma religião é mais importante que a outra. Seja qual for nossa interpretação íntima da ideia de Deus, acentuemos em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Já estivemos em muitas épocas equivocados. Nós já ouvimos falar em guerra santa. Meu amigo, minhas amigas, não existe guerra santa. Não existe violência em nome da fé. Não existe brutalidade em nome da fé, da crença, da religiosidade. Não existe. No momento que você abandona a possibilidade de pacificação, né, de harmonia em nome da violência, aí não existe fé. Aí é brutalidade. Aí é violência. Fé é aceitação. Fé é resignação. A providência divina paira soberana sobre todas as criaturas. Compete-nos, no entanto, sempre que necessário, buscá-la conscientemente, para usufruirmos as suas dádivas. Quando Jesus nos recomenda a orar em secreto ao Pai, que de antemão sabe do que necessitamos, nos alerta para o fato de que Deus sabe das nossas necessidades, mas pela fé e humildade é que podemos aurir os recursos de que carecemos para o nosso fortalecimento. Às vezes nós pedimos tanta coisa, e pedimos mesmo, né? Na verdade nós somos pedintes. A gente amanhece pedindo, anoitece dormindo, nasce pedindo e envelhece pedindo. Mas a gente pede e a gente tem fé que eu vou ganhar um Lamborghini, né? Eu vou ter uma mansão. Com fé eu vou ter um helicóptero, um iate. Mas cada um de nós temos um projeto de vida. E o que eu desejo, às vezes, não é o ideal. Quero ver uma colocação muito interessante. Quem é um pouquinho mais antigo, somos de uma geração de luta. Nós lutamos muito, mas muito. Nós não tínhamos nada. A gente começava do zero. Inclusive, nós saímos de casa com 15, 16 anos e ia embora lutar. Os mais antigos sabem disso.
Mas nós lutamos tanto, adquirimos tanta coisa, tanta experiência, e nós resolvemos poupar os nossos filhos para que eles não passassem as mesmas dificuldades. Correto? Fizemos isso ou não fizemos? Fizemos. Nós somos fortes. A minha geração aí, pessoas acima de 50 anos, é um cerne, é aroeira. Na gíria é madeira de lei. Os filhos não. Por quê? Porque nós os privamos de passar o que eles precisavam passar. Eles precisavam, né, de se tornarem mais corajosos, mais fortes, mais valentes, e nós os fizemos um pouquinho fraco. E daí a gente vê essa geração tão conflitada, né? Ter fé é uma coisa, se acomodar é outra. Por mais áspera a crise, por maior sofrimento, a desilusão, não percamos o otimismo e, confiantes em Deus, caminhemos resolutos na certeza de que o Pai não nos desamparará. Mas aqui é importante a gente atentar. O que é o amparo do Pai? O amparo do Pai nem sempre é nos dar o que nós queremos. Ou melhor dizendo, quase nunca é dar o que nós queremos. Mas sempre é possibilitar o que nós precisamos. Né? O que nós precisamos. Hoje, a gente, na época, reclamava, meu Deus do céu, minha vida é difícil, é dura, oh Deus. E hoje a gente fala assim, puxa, como foi bom eu ter passado o que eu passei. Mas só que a gente não entende que acreditar, né, é primeiramente acreditar nos planos dele, não nos nossos planos. Lógico que a gente precisa sonhar para concretizar, mas a gente precisa também acreditar que o que é nosso virá, o que é para nós se estabelecerá. Esqueceu, né, a casa do vizinho. Esquecer. A doutrina espírita, mostrando-nos a imortalidade da alma e a fugacidade dos bens terrenos, nos esclarece que todas as circunstâncias que nos cercam, mesmo as mais ásperas, são vontade do Criador a nosso favor. Eu já, acho que na vez passada, eu até inventei essa metáfora com vocês. Não é? Me fugiu o nome agora, mas esses criadores de faca, por exemplo, como é mesmo o nome daqueles artesãos que fazem faca? Me ajudem! Será que ninguém mais lembra dessa arte? A arte de fazer, de trabalhar o aço e transformá-la em faca? Meu Deus do céu, eu acho que eu estou velho mesmo, hein? Hoje em dia a gente compra tudo no supermercado, já não sabe mais, né, o artista que é fazer uma faca. Não ouvi direito. Além de memória ruim, está ficando surdo. Cutelaria, um cuteleiro. Por sinal, eu tive em um nessa semana. Eu tinha pedido para fazer uma faca para descascar cabotiã, pesada. Sabe como que é feita uma boa faca? Ela vai no fogo. Uma vez, 2 vezes, 10. O bom aço passa no fogo diversas vezes. E a gente quer ser bom, pede a Deus, mas não quer passar no buril, não quer passar nas chamas da vida, não quer passar nas experiências. Como a gente quer alcançar os nossos méritos
fugindo dessas experiências duras, difíceis. Por sinal, teve uma faca que nós ganhamos num final de ano que trazia os seguintes dizeres: o trabalho é difícil quando o camarada é mole. Né? Nós precisamos nos fortalecer. A doutrina espírita mostrando-nos a imortalidade, isso é importante. Por que é importante? Porque quando nós temos consciência que a alma é imortal, a gente vê que a existência terrena é efêmera, é fugaz. E só serve para uma coisa: experiência. Na Terra, nós temos o buril. Encarnado, a gente vai sofrer frio, fome, sede, desprezo, carências em geral. Não tem jeito. Isso aqui é uma escola. Isso aqui é um buril. Isso aqui é um aperfeiçoamento que nós estamos passando. Portanto, a nossa fé deve nos indicar, deve nos propiciar coragem, determinação, valentia, não repouso, não fuga. Né? Ninguém está aqui no planeta para viver em berço esplêndido. De vez em quando umas fériasinhas é bom. Né? De vez em quando a gente passar uma semaninha na praia, né? Tomando água de coco, coisa e tal, é bom. Mas nem sempre. Um domingozinho por semana é um bom repouso. Mas nós nascemos para o trabalho. Por isso Jesus, ciente dos martírios próximos, que lhe estavam reservados, disse para os seus discípulos: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo. Nós venceremos o mundo porque nós temos a certeza que a nossa passagem é temporária. Nós vamos ainda passar muitas vezes por aqui para aprender, tá bom? E o bom aprendizado, o nosso bom mestre Jesus nos disse: ama, né, ao outro como a ti mesmo. A fé espírita tem características próprias e especiais que a diferencia de qualquer outra fé. A fé espírita não é reducionista, não bloqueia a vontade nem a expressão do ser humano. Nós pregamos a liberdade. Eu não sei propriamente o nome, mas é uma filosofia chinesa que diz assim: o que queres fazer, faça. O que queres fazer, faça. O que podes fazer, faça. Entre mentes, assuma os teus feitos. E aí aquele ditado nosso que as vós falam, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem fé no amanhã. Portanto, plantemos no hoje o que há de melhor. Porque amanhã a gente vai colher. Fazer o bem ou fazer o mal é uma opção sua. Colher o bem, colher o mal, não tem opção. É algo indelével, vai acontecer. É lei de causa e efeito. A fé espírita não é reducionista, não bloqueia a vontade, nem a expressão do ser humano. Ao contrário, amplia a vontade e a capacidade de expressão. O indivíduo fica livre para a escolha, com menos possibilidade de ser manobrado ou manipulado. Tá bom? Aqui nós não propomos nenhuma norma, nós não propomos nenhuma lei. Vocês podem entrar aqui, as portas estarão sempre abertas, vocês serão recebidos com carinho, nós vamos tentar ajudá-los e não vamos perguntar quem você é. Não vamos perguntar o que você fez. E nem vamos perguntar como você vai fazer a partir de agora. Mas o que nós pudermos fazer por vocês, por cada um de vocês, nós faremos. A única coisa que nós pedimos
ao vir para cá, venha em busca do amor e da paz. Mas, por favor, tragam também para nós o benefício do carinho. Então, nós temos a liberdade de escolher nosso caminho. Allan Kardec, só um lembrete, ele era um cientista, professor, biólogo, filósofo, e ele foi escolhido para ser o codificador do Espiritismo. Não era ninguém, nenhum Deus, era um homem. Um homem de ciência. Um homem de ciência, da ciência. Portanto, todos os fenômenos que ele viu, que ele assistiu, que ele teve oportunidade, foi para configurar que o incrédulo recebeu as mensagens. Não era um tolo, não era um influenciável, não. Ele foi racionalizando. Inclusive, é muito curioso que quando ele falava e ouvia suas mensagens, as transmissões de outro espírito, no mundo inteiro, no mesmo horário, diversos médiuns ouviam a mesma coisa. Portanto, quando ele codificava o Espiritismo, ele baseou cientificamente nas informações, para que ele não fosse iludido. Diversos espíritos se manifestaram no mundo inteiro, diversas entidades ouviram o que ele colocou nos nossos livros. Tá bom? Então, Allan Kardec, ele simplesmente codificou as normas do Espiritismo. E ele diz assim, a fé espírita, ou qualquer fé, não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém a poderá tirar aquele que não a tem, e ninguém poderá dar aquele que não tem. A fé é nossa, é minha, é tua, é nossa. Cada um tem a sua. Né? Cada um tem a sua. Se você acreditar, você é capaz. Se você não acreditar, você não é capaz. Mas crer não é esperar acontecer. Crer é lutar para acontecer. Puxa, está acabando o nosso tempo. Eu tinha fé que ia dar para terminar. Mas só fé não adianta. Tem que se programar. Precisamos, só para concluir, falar sobre a fé raciocinada. Tá bom? A fé, ela deve ser precedida de estudo. Embora a fé é inata, está na gente, mas a gente precisa raciocinar. A gente precisa raciocinar. Nós não podemos ser levados ao absurdo em nome da fé. Se a gente chegar aqui e falar para vocês que para vocês receberem o benefício, o tratamento da saúde, vocês precisam andar de costa daqui até... É um absurdo. Isso não é fé. Isso é dominação, isso é cegueira. Né? A fé vai nos conduzir a dizer para vocês: trabalhem, orem, creiam, e tudo será alcançado no devido tempo. No devido tempo. Queridos amigos, o nosso tempo já foi, não é? Não temos mais tempo. Mas vou insistir antes de terminar. O que viemos buscar aqui? Com fé, nós alcançaremos. Se for para o nosso bem. Senão, que o Pai não permita que se concretize. Se for para o nosso bem, que os nossos desejos, os nossos sonhos se realizem. E o meu desejo é que todos os sonhos de vocês hoje, de saúde e paz, se realizem. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.